Essa é minha mãe, Magnólia, em 2024. Com a idade, eu passei a me interessar pela história da minha família. A minha mãe, que aos 79 anos anda de bicicleta na praia, é filha de uma fluminense e de um baiano. Da Bahia, sei que vinham de Alagoinhas. Mais que isso, não se sabe. São nomes comuns, com pouco registro, origens vindas da África e da mata há sabe-se lá quanto tempo. Já do Rio de Janeiro, conhecemos. Foram imigrantes suíços e alemães, vindos no começo do século XIX, fugindo da pobreza e da fome, e convidados por D. João VI para o embranquecimento do Brasil. Geopolítica e colonialismo à parte, é de lá que vem uma parte da minha mãe. Eu estava aqui dentro. Eu é que tirei. Não estava assim, né? Mas... Eu nunca tive muito contato com essa origem mais longínqua dela. E um dia ela me disse que tinha achado todas as fotos que eram da vovó. Meus avós se conheceram em São Caetano do Sul, São Paulo. Eu me lembro de adorar visitá-los lá, ouvir o cuco que tocava a cada hora no escritório do vovô e comer mandioca cozida na manteiga preparada pela vovó. Desde pequena, minha mãe tinha esse olhar profundo, curioso, forte. Eu estou empurrando meu irmão. Eu olho para ela hoje e vejo meus avós. Eu e Francisco. Na verdade, eu olho para ela e me vejo. A gente é muito parecida. Era o primeiro carro que meu pai teve lá em São Caetano. Eu com o Marco Antônio, eu e o Francisco. E a casa, essa casa onde a gente morava lá, eu com minha boneca. O Marco não tinha nem nascido. Essa casa foi reformada depois. Essa aqui é da mesma... Essa você já pegou, né? Ó, essa aqui é da mesma época, da Praia Grande. Os telegramas de cumprimento dos amigos pelo casamento deles. As memórias gravadas nesses papéis e guardadas nessa caixinha têm mais de 80 anos. E eu lembro dessa caixinha lá, mas a gente não mexia. Então, quando veio, mamãe morreu, a gente veio tudo dentro de um saco e agora que eu vi. Legal. Deixa eu ver esse resto aqui. Meus avós se foram há mais de 2 décadas. E agora, antes do aniversário de 80 anos da minha mãe, senti uma vontade enorme de me conectar com a linhagem materna dela. Dizem que todos os óvulos que a mulher vai liberar em sua vida fértil são produzidos quando ela ainda é um feto no ventre de sua mãe. Então todas nós carregamos um pouco de nossas avós no nosso corpo. Eu não sabia nada sobre a avó da minha mãe, a avó Tita. Minha mãe tem memórias lindas dela. E eu quis poder sentir isso por mim mesma.
Chamei meu irmão para visitar Nova Friburgo comigo. Essa casa era da minha avó. Ela fica em Amparo, um bairro de Nova Friburgo, na região serrana do Rio. Minha mãe me conta das férias que passava todos os verões em Amparo, dos tantos primos da mesma idade que tinha, dessa casa roxa da tia Zosete no canto da praça central, do campinho de futebol, das brincadeiras no mato, das frutas colhidas no pé. Minha avó tinha 12 irmãos. A Betânia, prima da minha mãe, levou a gente para conhecer outra prima, a Marília, que ainda mora lá. E você lembra que vocês pegavam a casca da bananeira, aquela parte que fica no cacho, e faziam um barquinho para descer o morro, assim? Também. Olha só. Eu me machucava toda. Velhos tempos, belos dias. Quem corria de Eu galinha? fugindo das galinhas, viu, Mariana? Eles tinham criação de galinha, morria de medo. Ela morria de medo das galinhas. Aí ele ficou muito mal, porque eu passei mal, né? Pois é. O nosso terreno está até na ponta lá de onde você vê a árvore, está lá naquela ponta. Tá lá em cima. E uns 200 ou 300 metros para baixo, meu pai descobriu uma água. Tá de pedra, porque a água gosta de pedra, essas coisas assim, ela infiltra, né? E aí meu pai descobriu essa água, entendeu? Aí ele encanou a água, mas ele ficou na dúvida dali Se era de osso, era bolsa, né? Foi a Niterói, aí ele fez um exame nela. E era boa. Causou 99% de pureza. Olha. E aí as pessoas disseram, lá, a pessoa só quiser fazer uma indústria dela, pode ir. Mas tinha que ter. Pra extrair Naquela água, época, né? engarrafar, Pensa não nisso. sei o que. Ele não tinha trabalho, ele não teria essas condições de fazer Era uma isso. água E lá. ainda existe Aí- essa água com vocês? É essa que nós bebemos, essa aí que vocês tomam. Menina! E nessa história toda, eu acabei descobrindo que, sem querer, eu fiz a rota dos antepassados da minha mãe. Do Brasil, fui morar na Suíça. Da Suíça, fui morar na Holanda, onde vivo até hoje, desde 2013. Ele saiu de Roterdã, aqui é Roterdã, 6 meses depois, desceu e chegou. Ao Brasil. Ao Brasil. Aqui parece que fica essa impressão que é São Paulo, mas não é, tá, O gente? quê? Porque ele veio para o Rio de Janeiro. Ah, tá. O François Hilarion Moury, o tetravô da minha mãe, também ficou por aqui. Ele morreu em 23 de setembro de 1819, num acampamento de imigrantes suíços na Holanda, logo antes de embarcar para o Brasil. Lá também morreram outros 600 imigrantes, a maioria por malária. Sua esposa, Anne-Félicité Grémion, e seus 8 filhos continuaram a viagem. Dentre eles, Jean-Joseph Bernat, que é pai de Constâncio, que se casou com Margarida, que é mãe de Hortência, que é mãe de Darcy, que é mãe de Magnólia, que é minha mãe. Eles chegaram na cidade do Rio de Janeiro e subiram a serra a pé, carregando seus pertences. Eram 100 famílias que habitariam as casas construídas por mãos escravizadas na vila de Nova Friburgo. A família Moury recebeu o lote 8, mas o cultivo da terra não era tão fácil numa mata virgem. Muitas famílias suíças se dispersaram pela região, e as famílias alemãs, que chegaram 4 anos depois,
num Brasil já independente, ficaram com os lotes deixados pelos suíços. Dentre elas, a família Grip, que ficou com o lote 64. A mãe da vovó, a vó Tita, era casada com o Francisco Marcelo Grip, o vô Tito. A vó Tita morou quase a vida toda no campo. Depois de se casar, continuou no campo. Minha avó cresceu no campo, até a família se mudar para Amparo. Ela estudou até a 4ª série e escrevia poesia. Foi visitar amigos em São Paulo aos 27 anos e conheceu meu avô, migrante baiano. Trocaram as cartas que guardou a vida toda naquela caixinha florida que minha mãe me mostrou. Pouquíssimos meses depois, meu avô pediu a mão da minha avó em casamento por carta. Tão rápido quanto os dates de hoje. O vô Tito respondeu com um sim e um porém. Ele disse: "Sou um humilde camponês, destes lavradores que cuidam do amanho da terra." Acho que a poesia faz parte do DNA da família. E desse amor inusitado, nasceu essa menina com um olhar forte e nome de flor, como sua avó e bisavó. Eu olho para ela hoje e vejo todas as mulheres que vieram antes dela. Eu olho para ela hoje e me vejo